Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 9 de novembro, quarta-feira. Hoje a igreja nos convida a celebrar a memória da festa da dedicação da Basílica de Latrão. Sempre que celebramos, amados irmãos e irmãs, a festa, a solenidade de uma igreja, é para nós celebrar a história, então, do povo de Deus, que luta, que caminha, que se reúne para celebrar a sua fé. A dedicação de uma igreja é, de fato, contemplar o mistério e a história de um povo de Deus. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas, que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou a mesa dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: qual sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da festa de hoje. Considerada mãe e cabeça de todas as igrejas, a Basílica de São João do Latrão foi a primeira igreja construída em Roma por Constantino. É a catedral do bispo de Roma, o Papa. Os templos de pedra são um sinal visível da presença de Cristo. Celebremos em comunhão com as comunidades cristãs do mundo inteiro. Portanto, o templo de pedra é sinal visível da presença de Cristo no meio do povo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, então, que nós ouvimos, é o Evangelho de São João, capítulo 2, versículo de 13 a 22. Ainda contamos na primeira leitura com a leitura da profecia de Ezequiel e o Salmo 45. O Salmo 45 tem como resposta: os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. No Evangelho de hoje, nós ouvimos então São João relatando, descrevendo para nós
este momento da vida de Jesus. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Diferente dos demais evangelistas, São João mostra Jesus, nos apresenta Jesus como alguém que participava da vida do templo. Ele não vai só uma vez, ele vai mais de uma vez ao templo de Jerusalém. Nesta ida, Jesus entrando no templo, ele encontra ali vendedores de boi, ovelhas, cambistas, que estavam ali sentados e fazendo comércio. Amados irmãos e irmãs, era comum no contexto de Israel os sacrifícios. Os sacrifícios para alguns momentos de importância para o povo judeu. Havia holocaustos, sacrifícios, oblações para aquele contexto. Era a forma de culto que se tinha para o Deus de Israel. Porém, alguns autores, sobretudo alguns historiadores, inclusive historiadores que nem muitas vezes são historiadores cristãos, vão dizer que naquele contexto, amados irmãos e irmãs, havia uma prática, muitas vezes, de injustiça profunda. Como, por exemplo, se nós observarmos aqui, nosso Senhor Jesus Cristo expulsa os vendedores de boi, tomba a mesa dos cambistas, enfim. Porém, quando chega próximo dos vendedores de pombo, ele pede para que se retirem, que levem embora. Se nós olharmos, sobretudo, no momento em que o Senhor é apresentado no templo, que Jesus é apresentado no templo, que vive a circuncisão, é oferecido ao Deus da vida também um casal de pombinhos. O que isso significa? Por que Jesus age desta maneira para com esse povo? Pede para que tire. Porque ali estavam pessoas que ajudavam, de certa forma, no contexto daquele ambiente, os mais humildes a ter a oportunidade de um sacrifício ao Deus vivo e verdadeiro. Porém, muitos que vendiam agiam de má fé. Alguns teólogos estudiosos da palavra vão dizer que um único pombinho, às vezes, passava 200 vezes praticamente ali por aquele mesmo lugar. Ele era vendido, fazia com que se ia para o sacrifício e voltava de novo para a mesa para ser vendido. Então ficava nesta maneira. Então era uma maneira de extorquir dinheiro. Era uma maneira de passar para trás os mais humildes. Por isso Jesus fica profundamente irritado, furioso com esses tipos de prática. E por isso ele expulsa. Não fazei da casa de meu pai uma casa de comércio. Logo em seguida, nós ouvimos, amados irmãos e irmãs, os discípulos que se recordam daquilo que fala e afirma as Escrituras: o zelo por tua casa me consumirá. Então, ao ver essa atitude de Jesus, eles se recordam essa palavra da Escritura. Por outro lado, os judeus começam a questionar Jesus. Qual o sinal que nos mostra para agir assim? Então Jesus começa a falar a eles da realidade da paixão, que já estava praticamente iminente. Mas fala de uma forma talvez não tão clara. Ele diz assim: a discussão está sobre o templo, e ele fala: destruí este templo, em 3 dias eu o levantarei. Os judeus, como que caçoam de Jesus, foram necessários 46 anos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Então Jesus fala que o que ele está falando é acerca do templo do seu corpo, da morte que já estava próxima, da sua entrega amorosa, da sua doação, da sua entrega total. Quando isso acontece, quando Jesus ressuscita,
Os discípulos então se recordam dessas palavras e acreditaram na Escritura e na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a fé da igreja. Esta é a experiência da fé do povo de Deus. Acolher a palavra e crer no Senhor. Que o Senhor nos ajude e nos conceda a graça de sermos fiéis àquilo que Ele nos chama a viver, à palavra que Ele nos confia a cada dia. Sejamos igreja, povo de Deus reunido, povo de Deus, rosto deste Deus amoroso, aqui entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.